Muito bem-vindos ao Pode Surpreender, o podcast onde a gente vai falar sobre saúde, negócios e mentalidade. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela inspira muitas pessoas. Ela é mãe, ela é empreendedora, Gente, ela é incrível. E eu quero que vocês conheçam a história da Stephanie Borges. Eu tenho certeza que pode te surpreender. Seja muito bem-vinda, Sté. Tô muito feliz que você tá aqui. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Conheço a Iris há muitos anos, então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito leve. Aham. Espero realmente que surpreenda. Ai, Té, tenho certeza. Você é uma pessoa que tá comigo há tantos anos, né? A gente tava lembrando aqui. Você tinha 19 anos quando você começou. 19 anos, lá em 2017, meu primeiro 2017. atendimento com a Iris, eu uma menina. E a Iris super paciente, viu, gente? Eu... Desde sempre, porque olha, eu era toda atrasada, chegava atrasada. Inclusive, a gente já começa já falando, né? Inclusive, você me ensinou muito sobre pontualidade, sabia? Sério? Me conta. Sim, porque eu era muito atrasada, assim, não tinha aquela organização Aham, para poder sair com antecedência. Então, como eu morava muito longe da clínica, aham. e eu sempre chegava atrasada, não sei se você lembra, mas eu atrasava, tipo, meia hora, uma hora de Meu atraso. Deus do E céu. você sempre falava, olha, se atrapalha, porque eu tenho outros atendimentos. E a Iris, um doce de pessoa, quem conhece sabe. Quão ela é paciente, calma, Ai, meu zen, com Deus. esse sorriso encantador dela, deixa a gente muito calma, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso melhorar. Ela é tão maravilhosa, por que que eu tô atrapalhando a vida e a rotina dela? E eu melhorei como pessoa, Olha, juro que pra você. legal. Mas assim, e sobre isso, né, de atraso, é uma coisa que acontece muito lá na clínica. E às vezes a pessoa não tem noção. Sei que acontece imprevistos, né? Sim. Às vezes pega o trânsito. Mas como a gente tem um paciente atrás do outro, aí quando a pessoa atrasa, às vezes a gente não vou conseguir fazer o seu atendimento completo, ou vou atrasar o outro. Então faz aquela. Desanda tudo o dia Exato. inteiro de E, vocês. gente, sabe que uma coisa? Eu acho que é mal de influencer atrasar, viu? Porque, cara, é Acabando com a difícil. raça das influencers aqui. Calma. Vamos aqui, olha aqui, gente. Eu falei que aqui é sem filtros, viu? Sim, tem que ser, né? Realidade. Aí eu falo, vem cá, querida, vamos lá. Facilita a rotina aqui. Facilita minha rotina aqui. É o que é uma característica. Olha, eu acho que é mesmo uma bagunça, porque a gente não trabalha fora, Sim, né? A é gente é dono do nosso. Tá dentro de verdade. casa, Aham, trabalhando em casa, então meio que relaxa. aham. Então, a questão de ter ali hora marcada para tudo, porque quando você tem, né, você Sim, trabalha sim. no seu próprio negócio, você tem um horário alinhado para tudo, seu É. horário certinho de almoço. Então, a É. gente vive meio relaxada e a gente esquece que, né, a outra pessoa depende da nossa pontualidade. Então, acho que por isso que todos nós Eu vou desse falar universo todos, né? Aí vai ter um influencer. Eu não é, sou, não. Mas assim, olha, todos que. Meu, não lembro. sempre acontece, Sempre né? acontece. Verdade, agora você falando assim, eu prestei atenção. E a gente fala ser humano de luz. É, às vezes eu atraso ainda Aham. atualmente, mas porque eu tô morando bem longe, É, gente, gente. né? Agora eu te Mas eu perdoo, sempre, tá? Agora eu te mas eu perdoo. sempre aviso com antecedência. Eu já É. aviso, meninas, olha, eu vou atrasar, dá pra fazer alguma coisa ainda ou eu desmarco e atrapalhei a vida de vocês? Aí elas, não, vem, vem, vem. A gente sempre dá um Um jeito, né? jeitinho, Mas é que às vezes realmente. Mas que bom. Ela me falou que foi a esforço. primeira vez, eu já falei assim, então. É, A gente tava lembrando, né, de quando você começou lá na clínica. sim. E ela falou, você já me deu uma bronca logo no Foi, porque começo. no primeiro dia, gente, eu atrasei. Aí ela falou assim: nem vem porque não vai dar tempo. Aí a gente marcou, foi outro dia. Que daí eu ia fazer o negócio pela metade, e aí não ia dar Não ia certo, dar entendeu? certo, Ó, é. mas fiquei feliz de saber que eu te Sim, me ajudei. ajudou como pessoa mesmo, gente. O quão é importante a gente ser pontual, Uhum. porque demonstra que a gente tem Sim, compromisso. Quando a gente é é. pontual, que a gente tem um horário marcadinho ali com a pessoa, a gente demonstra que a gente é comprometida com as coisas. Então, Uhum. aprendi algo muito importante na vida. Té, fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Eu sei algumas pessoas que já te conhecem, outras vão te conhecer agora. Então, eu sou influenciadora, né? Hoje eu sou mãe também, mas eu comecei na internet muito novinha, né? Tanto que eu falei aqui que eu conheci a Iris com 19 anos e eu comecei na internet com 16. Então, eu nem pensei em faculdade, eu comecei a minha vida profissional já dentro da escola, né? Eu estava estudando e falei assim: vou começar a gravar vídeo para internet Uhum. para
compartilhar uma dor. Qual que era a minha dor? Eu tinha muito problema de autoestima com a minha aparência, né? E já une tudo, né? Que a gente fala de estética. É verdade. Mas eu tinha muitos complexos ali de inferioridade, problemas com o meu cabelo, não sabia como cuidar e tudo mais, e eu sempre tive o cabelo cacheado. Então eu comecei a compartilhar a minha vida na internet falando sobre aceitação do cabelo. Enquanto eu vivia o meu processo de Uhum. aceitar o meu cabelo crespo cacheado com volume, eu ia compartilhando isso com outras meninas que estavam vivendo o mesmo. Então era meio que uma troca. As pessoas que iam me seguindo me ajudavam e eu estava ali ajudando também. E e foi muito bom, porque foi bem na era mesmo das mulheres crespas e cacheadas assumirem o seu cabelo natural. Uhum. Então, eu vivi aquele processo ali na internet e fui ganhando seguidores. Quando eu concluí na escola, eu trabalhava fora, eu já estava assim com um número legal de seguidores, de inscritos no canal do YouTube, que era o Você YouTube, come... Facebook Uhum. e o Instagram em paralelo. Eu tinha página lá no Facebook. E aí eu vinculava todas as redes e postava bastante no YouTube. No começo, eu pensava que eu ia monetizar com o YouTube, que eu ia viver ali ganhando monetização do YouTube. E quando de repente eu já estava com um número legal de seguidores nas redes sociais, de repente eu entendi, marcas me procuraram e eu entendi que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo, muito além do que Que legal. apenas a monetização do YouTube, que não rendia muito, era menos que o salário mínimo no mês. Então, eu saí da escola e já comecei a viver da internet e não pensei logo em fazer uma faculdade em si, porque aquilo já estava demandando muito do meu tempo. E aí foi assim, eu comecei a compartilhar, né, sobre autoestima, sobre como eu estava lidando com o processo de aceitação do meu Uhum. cabelo, porque eu não gostava muito do meu cabelo com volume, então eu fui aprendendo a amar o cabelo com volume, como finalizar, como cuidar, e com isso eu ia ensinando também as meninas que me seguiam. E aí foi crescendo, assim, uma comunidade super legal, assim, Sim. rapidamente eu já estava com quase 500 mil de seguidores nas redes sociais, trabalhando com marcas grandes. E aquilo foi transformando a minha realidade. Eu era uma menina muito simples, de uma família muito humilde também, e a gente não tinha condições mesmo financeiras, a gente passava dificuldade, essa era a realidade. E aqueles trabalhos, aquelas marcas foram transformando a minha realidade a ponto de eu poder mudar de casa. Eu morava numa favela, numa comunidade. Eu consegui morar num lugar mais seguro. Eu consegui realizar sonhos que eu nem imaginaria que eu conseguiria realizar, assim como viagens, como, enfim, tratamentos mesmo estéticos que eu precisava fazer e me cuidar mais, me olhar mais. Então, eu vivi o processo de adolescente para aquela fase de jovem, Sim. essa transição inteirinha compartilhando na internet e me conhecendo também. Então foi muito legal. E desde então eu trabalho, né, como influenciadora digital e eu vou compartilhando cada fase nova que eu vou vivendo, né? Hoje eu tenho um filho, meu filhinho tá com 3 anos de idade, então eu compartilhei todo o processo da maternidade, como eu fui aprendendo. Então, de uma forma assim muito espontânea, sabe? Muito natural mesmo como fui vivendo e aprendendo. Muito bacana a sua história. E assim, chega as meninas lá com esse cabelo lindo, aí eu chego e falo, você segue a Estela? Sigo. Ah, tá. Eu falo, gente, isso parece assim, segue a Esté, o cabelo maravilhoso, e fala que você dá várias dicas. E sobre isso de aceitação, né? Eu sempre falo que a nossa maior dor se torna nosso legado, né? E você vê que você teve uma dor e foi compartilhar ali, mas você tinha alguma pretensão? Alguém te deu uma ideia ou você falou, não, eu vou contar isso pro mundo, assim? Como que foi? Ótima pergunta. O meu irmão sempre foi um grande apoiador, assim, Uhum, ele sempre foi alguém que enxergava além, uhum, sabe? E quando eu comecei a assumir o meu cabelo cacheado, eu tinha um cabelo muito grande. E aí ele falava: Nossa, dá pra gente fazer conteúdo, eu tenho certeza que vai chamar atenção, que as pessoas vão ver você e tudo mais. E vamos compartilhando como você tá aceitando o seu cabelo e uhum. falando como é também o processo, porque eu passei a Uma sofrer muito visão. bullying ao mesmo Uhum, tempo, né? Que eu ia assumindo o cabelo ali. Então ele teve a visão primeiro, ele investiu numa câmera para poder a gente trazer um conteúdo com maior qualidade, ele me ajudava nos roteiros. Então ele foi a pessoa que sonhou sim. primeiro, sabe? E me Uhum. inseriu naquilo. Então ele visualizou primeiro.
E foi incrível, assim, porque eu era muito tímida, muito mesmo. Eu nunca ia imaginar que eu trabalharia na área da comunicação. Eu tinha muitos complexos, Hum, muitas inseguranças. Então, ele ali era o meu impulsionador mesmo, assim, tipo, não, sim. você consegue, vamos lá e tal. Então, ele foi a pessoa que caminhou comigo nesse começo, me encorajou e me lançou ali. Que legal, eu lembro quando você foi lá na clínica, você foi com ele. Com ele, É, é. e agora ele não tá mais aqui, morando aqui no Brasil, né? Não, a gente trabalhou juntos, de 2016 até 2018, e aí em 2018 ele começou a vida dele também, ele foi embora do país, casou, enfim, aí Ah, a gente não trabalha mais juntos, mas ele continua assim, sempre me impulsionando, me encorajando, feliz de ver quantas coisas eu continuei alcançando, né. você falou que tinha uma vida muito humilde e você começou a ver que as redes sociais poderia também ser uma profissão, né? Demorou esse processo assim de começar e ter seguidores e ter marcas te procurando? Foi surpreendente, assim, porque um pouquinho antes de eu Uhum. decidir, gravar vídeos na internet, muitas pessoas me orientavam a procurar agências de modelo, porque eu sempre fui muito magrinha, sempre tive um perfil mesmo, né, Uhum. alta. E aí eu comecei a fazer isso, aí em agência, aí fiz um book. E aí eu falei: "Ah, vou compartilhando também na internet", por conta desse incentivo do meu irmão. Então, quando eu comecei gravando no YouTube, rapidamente eu comecei a atrair seguidoras por conta do tamanho do cabelo. E Ah, aí eu até cheguei a desistir num período, porque eu ainda estava na escola, eu estava no último ano do ensino médio, e uma galera descobriu, eu sofri muito bullying na escola, então eu dei uma parada ali por um período no YouTube, continuei postando no Instagram e impressionantemente, assim, e surpreendentemente, continuava chegando mais seguidores no Instagram. Daí, quando eu concluí o ensino médio, o meu irmão comprou a câmera profissional e foi quando eu falei: "Não, eu vou fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ler os feedbacks", né, porque uhum. as meninas mandavam e falava: "Não para, continua, eu preciso, aprender mais com você, o seu cabelo me inspira, você me inspira". Então, aquilo me motivou a permanecer. E aí eu continuei gravando, quanto mais eu gravava, mais seguidores vinha e era uma resposta de que aquele era o caminho, sabe. E aí, quando eu fechei a primeira marca, foi que eu entendi que aquilo era muito além, sabe, que era realmente um trabalho, que eu poderia depender e viver daquilo, e eu me lancei de verdade, falei: "Não, eu vou viver disso", e aí eu comecei a profissionalizar ainda mais, ter mais organização, de publicar toda semana direitinho, todos os dias na semana eu publicava, então eu comecei a trabalhar mesmo seriamente naquilo. Então, com os meus 18 anos, assim, eu concluí o ensino médio, fiz 18 anos e já comecei a trabalhar. Então, eu nem pensei em faculdade, nada. E eu nem tinha nada em mente. Então, eu acredito muito que foi uma direção de Deus, assim, Sim, é com isso que você vai certeza. fazer, é isso que eu tenho pra você e vai. E isso inspira muito, né? A Isa, ela tem um cabelo bem enrolado, né? E aí, esses dias ela começou, ai mãe, antes eu gostava de ter cabelo enrolado, agora eu não gosto mais, dá muito trabalho, porque ela acorda de manhã, e aí ela fala, ai que trabalho, mãe, o que que eu faço? E então, trabalhar essa aceitação é muito importante, né? Muito, muito, assim. Muito. E eu vejo, o Gustavo, ele tem o cabelo liso. Uhum. Né? E aí, quando ela chega em algum lugar e fala, ai, o cabelo dele é liso, seu enrolado. Então, ainda, imagino antigamente, né? Sim. Quanto que isso feria. Eu tinha um cabelo enrolado. E ela fala, mãe, você tinha um cabelo enrolado, por que que você alisou? Aí eu falo, olha só. Aí Joga a eu bomba pra jogo a você, bomba né? pra mim. Aí eu falo, filha, então, na época eu comecei a fazer progressiva, né? Porque virou moda, né? Sim, Tipo, é. todo mundo. Você chegou a passar por esse processo de alisar o cabelo? Não, Não, não graças cheguei a a Deus. alisar. Porque, assim, eu acho que o processo da transição que eu É. tentei, ela me Aham. patrocinou com Sim, os sim. produtos ainda. Sim. Eu tentei, mas, assim, a transição é muito desafiadora, né? Sim, Porque fica, muito. o cabelo começa a enrolar e nas pontas lisas, Sim. lisa, e, tipo assim, tem gente que acaba desistindo ali nesse processo. Então, eu vejo que você inspira muitas pessoas. Várias pessoas foram na clínica por conta de você. E elas falaram, não, eu acompanho, eu pego as dicas dela. Até eu falo pra Isa, Isa, você tem que aprender a enrolar o seu cabelo. Se você trabalhar ele direitinho, Sim, você vai conseguir, né, ficar mais tranquila. Mas isso de aceitação é um sim. trabalho lindo. Com certeza Deus te colocou nesse caminho aí Amém. pra inspirar outras pessoas. Sim. É incrível porque o
a identidade, Sim. ela é muito importante de ser construída nisso. E tá na nossa Uhum. imagem, né? A gente se olhar no espelho e se identificar com a imagem que a Sim. gente vê, se sentir bem com a imagem que a gente vê. E isso faz com que nenhuma palavra de fora, ninguém de É. fora venha impactar, né? Sim. E fazer com que você repense, tipo, será que é feio? Será que não é legal? Porque você sabe quem você é, você gosta do que você vê. Sim. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar a aceitação, e trabalhar essa identidade do tipo assim, tá tudo bem você alisar o seu cabelo, não é um problema. Mas isso tá vindo porque alguém criticou o seu É. cabelo ou tá vindo porque você não se reconhece cacheada? Você se olhou e pensa assim, não é esse cabelo. Eu escovei o cabelo um dia e me senti muito mais bonita, muito mais confiante, muito mais segura com ele. Isso tem que ser algo interno seu, não é Sim. alguém que de fora colocou em você, entendeu? Então Entendi. é sempre essa análise, é sempre essa comunicação que eu sempre faço com o meu público, com todo mundo que vem falar pra mim, tipo assim, ai, eu queria ter o cabelo cacheado, mas eu me sinto melhor lisa. Será que isso é um problema? Não, gente. É. Não é uma ditadura o cabelo cacheado, Sim. sabe? A gente não sai de uma ditadura do liso, só é bonita a mulher lisa, pra entrar numa ditadura de que se você nasceu com cabelo cacheado é obrigatório você ter cacheado. Não. Isso tem que ser uma questão da sua imagem, o que você se sente melhor com Legal. aquilo, sabe? Você se olhar no espelho e você falar, é isso. A Isa é uma construção porque ela ainda é uma criança. Sim. Então, vai de você falar, né, como mãe, não, filho, o seu cabelo é lindo do jeito que ele é, você nasceu com ele assim, eu quero que você se ame na sua essência. E quando você ficar maior de idade, você ficar uma moça, você vai decidir isso conforme aquilo que tá dentro de você, não se alguém criticar, não se alguém falar. Sim. Inclusive, teve um episódio que quando eu tinha 16 anos, que foi quando eu comecei a usar meu cabelo volumoso, uma irmã de uma tia minha, ela me encontrou e aí ela falou assim, nossa, você... E eu era muito novinha, né? Sim. 16 anos. Ela falou assim, nossa, você tem coragem de sair com o seu cabelo na rua assim? Meu E Deus. aí, na hora, assim, eu fiquei insegura, me deu uma Uhum. insegurança, assim, tipo assim, nossa, será que tô muito feia? Tá muito ruim? Daí eu falei, eu uso meu cabelo assim pra ir pra rua, eu tô gostando dele As assim. pessoas são muito sem noção, às vezes, né? E aquilo me pegou num lugar me deixou fragilizada, né, Você por ela ser começa. uma mulher também, né, uma mulher mais velha e tudo mais. E aí eu cheguei na minha casa e eu falei com o meu irmão, né, que era alguém que sempre me afirmava muito, e eu falei pra ele, falei, nossa, Jonathan, fulana fez um comentário assim e tal. E ele falou assim, mas você se olhou no espelho? Você é bonita assim, eu gosto de você assim também. Então, assim, não importa o que as pessoas falem, o que importa é como você se vê. E aquilo sempre ficou muito em mim, sabe? O que importa é como eu me vejo, não importa Muito o que as legal essa pessoas vão frase. falar. Muito legal. E o que me importa é isso mesmo, você que tem que se sentir bem, né? Sim. Mas você chegou a se questionar, será que, né? Exato, a Será gente que. vai se É. questionar, não é? Mas é Uhum. tão importante a gente ter alguém com quem a gente realmente se acolha, né? Sim. Eu tinha o meu irmão, que era ali a pessoa mais próxima que me acolhia. A sua filha tem a você. Então, assim, Sim. que ela sempre volte antes de tomar qualquer decisão, ela tá ali meio, né, baqueada ali e você vai situar ela. Não, filha, calma, você é a Isa. É. A sua identidade é X, quem falou Y não te conhece. Então é muito importante, né? A base A ali. base é muito importante. Mas olha só, você foi lá, criticada, sofria bullying, e hoje o seu cabelo é seu legado. Não é. Virou a minha profissão, Vira isso me só. deu muito dinheiro. Então, aí você não fala, e agora? E aí, você que Não tava. é. Tem alguma Loucura. coisa assim na sua carreira que você pensou em desistir? Olha, que eu pensei em desistir. Acho que foi só nesse começo, que ainda não era uma carreira Uhum. mesmo, né? Que foi quando eu comecei a gravar na internet. E foi quando as pessoas na escola ali, todos os alunos descobriram o meu canal e eu sofri um bullying bem pesado. Eu chegava na sala de aula e as pessoas estavam rindo, abrindo os vídeos, falando. Eu tinha vídeo dando dicas de como usar azeite de oliva no cabelo, que até hoje é uma dica, até por cabeleireiros, que é Sim. muito bom, que é muito nutritivo. O azeite extra virgem, tá, gente? Não passa qualquer coisa no cabelo, não. Mas ele realmente nutre muito. E o extra virgem, porque quando você vai lavar, a gordura não impregna. O Uhum. cabelo absorve ali os nutrientes, você lava e ele sai. Muito Então, legal. ele é maravilhoso até hoje para fazer uma equitação. E eu tinha várias dicas usando o azeite, com fotos segurando a garrafa de azeite. E eu chegava na sala de aula e eles estavam rindo, falando que olha ela segurando garrafa de bebida, que louca. Então, eu ali com 16 aninhos, eu não conhecia aquelas pessoas e eu sofria bullying da sala inteira. Então eu ia pro banheiro, eu chorava. Então ali eu pensei, eu não quero estar exposta ao ridículo, não quero ser maltratada. Então naquele momento eu pensei, eu acho que eu não deveria fazer isso.
Foi tanto que eu bloqueei o canal, eu tirei o Olha canal do só. ar por um tempo e eu não ficava postando mais no YouTube, só postava fotos nas redes sociais. Mas tanto era para eu continuar que, mesmo não fazendo mais os vídeos, eu ainda continuava ganhando seguidores nas outras redes sociais. Aí foi quando eu encerrei a escola e eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou voltar. E aí foi quando eu voltei. Mas depois disso, eu nunca pensei em desistir, assim, eu sempre ficava muito empolgada para fazer cada vez mais, foi sempre uma crescente. Eu acredito que hoje, assim, eu tô vivendo uma fase onde eu sinto falta de férias, né? Sim, Porque eu tenho uma vida exposta, tô é. sempre ali gravando stories e expondo, e é uma coisa que eu aprendi, né, ao longo desses 10 anos, vai fazer 11 anos que eu trabalho com as redes sociais, que eu aprendi a colocar mais limites, não expor tanto intimamente a minha vida, a minha família, né, o meu filho. Então eu reduzi drasticamente assim os meus stories, porque é onde ali mais tá ao vivo ali, as pessoas estão Assim, vendo a sua casa, a sua cara lavada, né, o seu amanhecer, cara amassada. Então eu reduzi bastante porque eu não me sentia confortável de me expor tanto. Então, hoje eu tenho mais limites, eu tenho mais maturidade, eu sei mais ter esse jogo de cintura ali do que eu exponho ou não, mas eu sinto falta, tipo assim, de me desconectar você 100%, já ficou né? assim, sem postar nada, não dá. Uma Não dá, semana não sem postar fico. nada. Eu não fico. E eu fico assim, cara, eu queria fazer um retiro e nem tocar no celular. É. Tem muitos anos que eu não vivo isso, então eu sinto necessidade de fazer isso, sabe? E eu sinto que tá aproximando chegar nesse momento de eu começar a ter pausas. Ainda Sim. não consegui fazer isso, porque eu sou muito workaholic também. Eu quero trabalhar, eu quero novas marcas, eu quero novas coisas. Tem Mas eu contratos sinto, que você precisa seguir. cumprir, É porque é um trabalho, né? é um Então, trabalho. tipo. E às vezes o pessoal, ai, deve ser. Você já ouviu isso? Ah, ser blogueira deve ser muito fácil, né? Só Sempre. postar e não é bem assim, né? Não é, gente, é muito, muito intenso. É um trabalho como qualquer outro e mexe muito mais emocionalmente, profundamente, do que um trabalho que você sai ali, você tem ali a sua persona do seu trabalho e você volta para dentro da sua casa. Não, ali você lida com comentários, você lida com Sim, pessoas, né, por trás ali que podem falar coisas da sua aparência, da sua vivência, pode ir contra e ser agressivo com você nas redes sociais. Então, além de tudo isso, existem cronogramas a ser seguido. Eu tenho todo um time de planejamento que me ajuda em estratégia mesmo de conteúdos que estão em alta. A rede social ela está sempre se renovando, então tem verdade. sempre coisas que estão mais em alta e a gente tem que se adaptar, se encaixar um novo formato. Então tudo isso puxa muito da sua criatividade, da sua energia, da sua disposição, de você não estar num dia bom e você ter que aparecer sorrindo ali para entregar um trabalho. E não é fácil você lidar com marcas, tá? São vídeos roteirizados, são coisas assim, e edição, é muita coisa que envolve, sabe? É. E às vezes você manda e a marca não Não aprova, aí você tem que fazer aprova. tudo de novo. Acontece muitas, 99% das marcas sempre Ela, tem meu uma coisa Deus, para ajustar. melhor. É. É. Eu tava falando isso com a Andressa, né, que foi que a gente gravou um tempo atrás, sobre a armadura, né? A gente, tipo, ela passou por várias coisas, acredito que você também, né, de ter que fazer um trabalho e você não tá bem, mas você ter que aparecer nas redes sociais, e concluir, fazer o que precisa ser feito. Como que você faz, nessa transição? Assim, eu não tô bem e eu preciso estar ali e trabalhar. Todo mundo passa por isso, né? Você Sim. não tá bem, mas assim, você vai pro trabalho, se você não tá bem, você pode ficar um pouquinho mais quietinha e tudo, né? Mas nas redes sociais é diferente, as pessoas esperam o seu melhor. Sim, Se bem que hoje mostra mais as vulnerabilidades, né? sim. Me fala um pouquinho sobre isso. Olha, antes eu chorava, assim, tipo, Uhum. ai, quando eu não tô bem, eu começava a chorar, e antes de gravar e tudo mais, e aí depois com a cara inchada eu ia, era pior pra mim, tipo assim, deixar o meu sentimento vir pra fora antes de fazer o conteúdo. Hoje eu já tenho um controle maior emocional sobre isso, e aí eu penso, não, eu vou focar, eu tenho a responsabilidade, porque como qualquer pessoa que trabalha fora, Sim, ela não vai faltar no trabalho porque brigou com o marido, porque teve um problema pessoal ali e assim, a não ser que seja uma questão de saúde, você vai ter que encarar as coisas e viver e trabalhar. Então a gente precisa controlar, guardar algumas coisas e depois externalizar no momento certo. Então eu faço muito isso. Às vezes eu tô muito estressada, eu tô num dia ruim, aconteceu algo terrível ou um problema mesmo pessoal ali na minha casa, familiar, e eu
tenho a serenidade ali, respiro, não, vou gravar, vou cumprir o que eu tenho que fazer, e depois eu sento, converso, eu resolvo o que eu tenho que resolver. Então é um controle mesmo emocional, e é incrível, assim, porque é uma persona mesmo. Foi Na isso que eu hora te de falar. gravar, eu entro na minha persona e ninguém percebe, assim. Até o meu esposo, ele fala muito isso, eu fico impressionado como você consegue ter uma máscara, mas não é uma máscara negativa, é a meu profissionalismo, eu tenho que ser profissional. E aí ele fala assim: nossa, você tá num dia péssimo, você ligou a câmera, você muda a sua fisionomia, você tá sorrindo, você tá feliz. Eu tô cumprindo o meu script. Eu tenho Sim. que ir lá e fazer o que eu preciso fazer. Nossa, que legal, né? É Isso impressionante. é muito bacana. É a persona mesmo, né? É, Que você tem que entrar e falar, foi. é, Se perde alguém, não não importa. importa. Tem que estar lá e fazer. Como que você enxerga a sua evolução profissional até agora? Olha, eu enxergo que eu realmente tô num lugar onde a Stephanie de anos atrás não imaginaria. Por ter tantas inseguranças e eu tinha muita dificuldade em comunicar, em falar, em trazer. Hoje eu gravo conteúdos, assim, eu tenho um quadro nas minhas redes sociais que é bem recente, inclusive começou esse ano, que foi um novo nível, assim, eu desbloqueei uma nova skin, né, digamos Aham. assim, que é a Esté bate-papo, que é a Esté que liga a câmera e conversa e fala sobre assuntos que têm impactado a minha vida, que têm me feito evoluir de alguma forma. E isso era uma grande dificuldade que eu tinha. Por quê? Eu tive muitas questões na minha infância, né? Especificamente de uma pessoa que me silenciou muito quando eu era criança. Então, essa pessoa falava que eu não era bem-vinda, que não era para eu falar, que não era para eu me expressar. E isso me causou uma questão que durante muitos anos eu era uma pessoa que falava muito baixo, eu só falava se alguém falava comigo, eu não tinha coragem de me impor, de chegar e falar a minha opinião, porque eu pensava que eu não era bem-vinda, que a minha voz não era ouvida, que eu não era importante. Então, quando eu comecei a trabalhar na internet, era sempre vídeos narrados, quando era no YouTube, era um roteiro, eu era pautadinho ali, eu Hum, não conseguia me expressar espontaneamente, diretamente, porque eu tinha muita trava, muita mesmo, assim. Então, foi um processo para eu começar a entender que, tá, eu não foi em vão que Deus me colocou para trabalhar com comunicação, como comunicadora mesmo, e Ele me deu uma voz. Então, a partir desse ano, eu comecei a me comunicar mais em formato de bate-papo, que foi um destravar, tipo assim, tipo, realmente eu venci isso, sabe? Foi a sei. conclusão de que eu venci 100%, de que eu sou ouvida, de que eu tenho confiança em mim mesma, eu passei a ter essa confiança de que o que eu falo é sim relevante, é sim importante, vai sim impactar pessoas e vai ser importante ser dito, porque muitas vezes eu sei que não sou eu que estou indo ali falar, é Deus que está me direcionando a falar. Então, eu estou vivendo uma fase onde eu tô me sentindo ainda mais madura, sabe? Eu tô percebendo que eu cresci um pouco mais. A gente tá sempre em constante evolução, a gente tá sempre sendo esticado, né? E amadurecendo com as nossas vivências, com as responsabilidades que a gente tem na nossa vida. Hoje, como mãe, acredito que a maternidade, com certeza, foi um grande divisor de águas nisso também, porque me veio uma nova versão, né? Uma versão mais forte, mais potente, né? Com Que tá ali certeza. disposta a proteger o meu filho, seja o que for. Então eu me coloquei mais no mundo, sabe? Não, eu não tô aqui por um favor, pedindo favor para alguém. Não, eu faço parte disso aqui, eu sou importante aqui também. Então hoje eu me vejo muito mais assim, como uma mulher, como se realmente a Esté menina, ela não existe mais. Hoje tem uma mulher madura, uma mulher mais consciente, uma mulher mais segura. Então eu me vejo assim numa fase muito boa. Eu sei que eu tenho muito para crescer, muito para evoluir, claro, todos nós, mas eu sinto que perto da Stephanie que eu era no comecinho ali da minha jornada, até o comecinho desse ano mesmo, eu já tenho me visto como uma pessoa completamente diferente, assim, próxima da mulher que eu admiro, que eu quero ser, Sei. sabe? Ai, que linda. E você acha que foi a virada de chave foi a maternidade? Ou foi antes disso?
Foi a Foi a maternidade, maternidade, sim. Eu 100%, falo que, assim. assim, meu, você começa a viver com mais propósito, né, dá uma Sim. força. Sim, é incrível, assim, desde que eu casei, assim, porque como eu tive muitas questões familiares, né, Aham. de não ter um pai presente, da minha mãe ser muito ausente porque trabalhava muito, muito batalhadora, então eu sempre tive ali muito meu irmão, por isso que a gente fala muito, eu falo muito dele aqui, porque Sim. ele foi a pessoa que eu mais convivi, né, depois do meu marido. Então, quando eu casei, isso já começou a mudar, porque eu comecei a ter esse lado afetivo, né, me sentir amada, de me sentir protegida, de me sentir cuidada, coisas que eu não tinha na minha infância. Então, a partir do meu casamento, algumas coisas já vinha mudando, já vinha me dando muito mais força, me fazendo sentir muito mais capaz. E aí, quando veio a maternidade, aí sim, assim, eu senti, tipo assim, o poder tá vindo, a pessoa A poderosa mulher que é, estava bloqueada, que sim, o mundo tentou calar, total. Veio pra fora, veio pra assim, fora. né? Aham. Você vê assim, cara, eu tenho uma responsabilidade gigantesca, que é criar um ser humano, que né, fazer tudo para aquele ser humano permanecer vivo, e eu sou capaz de fazer isso, sabe? E você, tipo assim, viver uma gestação, você ganha um propósito novo à sua vida. Literalmente isso, assim, a maternidade, ela é um lugar assim muito profundo. A gente sabe o quanto tudo se transforma, né? Assim, tanto da nossa rotina 100%, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não. Tudo assim, a gente passa por um processo de nem se olhar muito mais, só querer cuidar da criança ali, dar o melhor por ele, a gente se culpa. Enfim, mas depois a gente vai vivendo uma nova fase de se reencontrar também e entender que você é uma mulher e que você também permanece sendo mãe ali. Mas eu acho que o que a maternidade mais me transformou foi, tipo assim, ver o quanto eu sou importante para aquele ser humano, o quanto ele me ama, o quanto ele me quer, ele quer estar perto de mim, ele se sente protegido comigo. E eu entender que sim, eu sou capaz de proteger ele, eu sou capaz de dar o meu mundo, a minha vida por ele, e ninguém rela nele, né? Ai, Que ele que é dele. linda, que é Deus. A Virou uma gente leoa, né, se virou uma leoa, super, super mãe ali, uma mulher maravilha mesmo, né? É muito incrível. A maternidade a gente E sabe. você conseguiu, assim, demorou pra você conseguir se cuidar? Porque tem mães que depois que tem bebê, como você disse, né, se deixa um pouquinho de lado. Como que foi pra você? Eu sinto que você, depois até da gestação, você começou a se cuidar ainda mais, não foi? Dei um glow up, Ah, menina. deu glow Tem up. muita gente que fica com medo, né? Muitas mulheres ficam com medo de engravidar, porque pensa, ai, mas eu sou tão vaidosa, me cuido tanto, ai, o filho vai me limitar. E, gente, assim, só se você quiser É, realmente, porque tem como, né? Eu sei que cada um tem sua realidade, né? sim. Tem gente que trabalha fora, não tem rede de apoio, então tudo isso, né, tem que ser ajustado ali, né, conforme a realidade de cada um. Mas assim que o Ravi nasceu, eu tive, né, eu ganhei muito peso durante a minha gestação, mas foi incrível porque eu ressignifiquei muitas coisas. Então, logo que ele nasceu, eu não me preocupei com o meu corpo, como ele estava voltando, nem nada. Só que eu sempre fui muito de me maquiar, de cuidar do meu cabelo. Então, mesmo depois que ele nasceu ali, tendo meu esposo muito presente, a minha mãe me ajudou muito, a minha sogra, então eu conseguia me cuidar. Então, a rede de apoio ela é muito importante, né, para a mulher realmente Sim. começar a se enxergar como mulher de novo. Então, foi tudo muito rápido, assim. O primeiro mês dele. Eu tive um puerpério mais doloridinho, porque eu não pude amamentar, então teve coisas que me machucaram, né, durante esse começo da maternidade. O puerpério veio, eu me senti muito, muito culpada, muitas coisas, muita bagunça emocional, É os um hormônios turbilhão loucos. de coisas. E aí, lá pro segundo, terceiro mês, foi quando eu comecei a me reconectar comigo, né? Que eu Uhum. comecei a buscar um novo estilo, até a vestimenta mudou. Eu comecei até a sentir vontade de comprar novas roupas, porque eu queria me ver diferente, eu queria me cuidar. Acho que veio muito de dentro, assim, nossa, eu preciso me olhar, eu preciso. Aí eu fui no cabeleireiro, fiz uma transformação. Gente, é uma ótima dica. Vá no Legal. cabeleireiro, faça uma transformação no seu cabelo. Você já vai se ver no espelho, tipo, ah, eu tô de Eu tô volta. de É. volta, é. Daí eu fui, fiz uma mudança no cabelo. O meu esposo me elogiava muito, então assim, isso me ajudou muito
a voltar a me olhar com muito amor e carinho e entender que tá tudo bem, o corpo modificou todo e foram 9 meses carregando uma vida, então tenha paciência, seja amorosa com o seu processo. Então eu fui muito assim, tanto que eu tive uma diástase gigantesca, minha barriga ficou muito escura porque eu tive uma linha negra muito grande. Então, eu fiquei muito inchada, foi demorado. Eu tive uma hérnia, gente, então meu umbigo ficou enorme pra fora. Então, eu tive muito, muito cuidado comigo mesma, sabe? Antes de me comparar com outras pessoas, que às vezes a gente vai pra esse lugar e é Sim. terrível de comparação. Então, eu não me comparava, eu entendia o meu processo. Então, tem que começar muito dentro de você, sabe? Assim, tipo, não, tá tudo bem. Sempre trazer em mente que você passou por um processo de gravidez, você gerou o seu filho, que é o seu maior amor, e esse é o seu processo, vai ser diferente das outras mulheres. Voltou rápido o corpo de fulano, amém, era pra ela, era pra ser assim com ela. Com você é outro processo, você é outro corpo. Então, assim, tá tudo bem. Então, a gente tem que ter esse cuidado, Eu ia sabe? até te falar, qual a dica que você deixa para as mães? Então, já tá aí uma dica, né? Já tá aí uma dica, assim, tenha paciência com o seu processo, amor com você mesma, com o seu corpo. Entenda que o seu é seu, o do outro é do outro. Não olha para o jardim da outra pessoa. Ah, tá mais verde? Tudo bem, é o dela. Foca no seu, porque enquanto você tá olhando pro seu tá ficando mais seco. Então a gente tem que focar no nosso, a gente tem que entender os nossos processos e, na medida do possível, de acordo com a nossa realidade, a gente ir se moldando ali, né? Ah, eu não tenho rede de apoio agora, tá tudo bem. A criança vai. Gente, tudo é uma fase, É tudo uma fase. né? O primeiro filho ali, a gente impacta porque é a sua primeira vez. Toda primeira vez é tudo muito novo, então a gente vai aprendendo no caminho. Mas é tudo uma fase. A gente sempre tem que ter essa consciência de que vai passar, de que a criança vai vencer o primeiro ano de vida. É muito importante você estar presente ali com seu filho, desfrutar, porque passa muito rápido. Então, não tem rede de apoio, tá tudo bem, ele vai crescer, vai chegar um momento de você conseguir ter uma rede de apoio escolar ou uma rede de apoio paga ali. Então, ter consciência da sua realidade e não comparar com ninguém. Acho que a minha maior dica é não se Se comparar. compare. É. Ainda mais hoje com as redes sociais, né? A gente vê a vida das pessoas, acha tudo lindo. É, E ninguém sabe que você tá passando, né? ninguém E às sabe. vezes olha pra você e fala, ela é magrinha, como você ia lá na clínica, logo que você É, teve bebê. Nossa, nem parece que teve bebê, ela é magrinha, mas você também tinha as suas dores, né? Cada um tem sua dor. Então, você vai ter sua dor, a Esté tem a dor e assim vai. Então, dá pra gente se comparar. Até porque não é tudo que você posta nas redes sociais, né? sim, Você já chegou, assim, passar por um momento muito difícil, na gestação, que ninguém sabe? sim. E você poderia nos contar? Ah! Olha, durante a gestação, eu tive uma questão no comecinho também, quando o Ravi nasceu, quando eu descobri a gravidez do Ravi, Uhum. o meu beta-HCG, ele tinha dado muito baixo. Só que foi uma confusão ali, porque eu não tinha feito o quantitativo, eu tinha feito o qualitativo. Então, a gente tomou um primeiro baque ali, porque quando a gente foi na médica, a médica falou assim: olha, pode ser que não evolua, porque tá muito baixo, então você pode ter um aborto espontâneo, pode ser que ele tenha sido uma gravidez química, então eu vou precisar de mais 7 dias aí pra gente reavaliar. Então foi o primeiro momento, assim, bem difícil que a gente viveu, que eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Foi um período que eu fiquei muito mal, era a minha primeira gestação, né? Foi a minha primeira gestação. E foi um momento muito alegre de descobrir e, de repente, ter esse baque um dia depois de que poderia não ser uma gravidez. Então a gente viveu uma dor ali silenciosa por 7 dias, até que realmente estava tudo bem, o Ravizinho estava ali. E foi incrível, assim. Durante, né, a gestação em si, eu tive uma gestação muito tranquila, graças a Deus. O Ravi foi um bebê que evoluiu muito bem. Eu não tive muitos desconfortos, né? Eu tive bastante azia, essas coisas assim normais, mas eu fui uma grávida muito ativa, eu trabalhei muito, então isso me ajudou a me manter muito animada. E quando o Ravi nasceu, que foi quando eu vivi um processo muito dolorido, que foi não poder amamentar, eu não tive leite. E aí eu não queria compartilhar ali aquela dor, eu ficava assim, ai meu Deus, será que eu falo? Como é que vai ser a reação, né? Os comentários. Se fosse hoje, eu acredito que eu não teria contado.
Eu acho que eu poderia ter me resguardado de ter falado que eu não tive leite ou algo assim. Você contou. É, eu falei logo de cara, assim, porque eu falei assim: "Ah, as pessoas vão ver eu amamentando com a mamadeira", mas assim, nem tudo eu Mas poderia aí falta postar. é. Ninguém ia precisar Aham. saber se eu estava dando peito, se eu estava dando mamadeira, o que eu Hum. não que eu estava dando, sabe. E eu sempre falei que eu tinha o sonho de amamentar, então Uhum. eu jamais iria na internet para desmotivar alguém de dar o leite do peito, porque eu sei o quanto o leite do peito ele é mais nutritivo para a criança, ele é importante para o bebê, e ele pode evitar muitos problemas de saúde na criança. Então, eu jamais iria, desmotivar alguém, né, desinfluenciar alguém a amamentar com o leite exclusivo. Mas, eu não tive leite e muitas mulheres não têm, então eu pensei: "Eu vou compartilhar a minha dor aqui". Só que eu não estava pronta emocionalmente para É, compartilhar aquilo, então ler alguns comentários que eu li, me machucaram muito mais, né, é. naquele processo de puerpério e tudo. Então, hoje eu não faria isso comigo, sabe. Eu sei que eu posso ajudar pessoas, mas eu antes Você preciso. tem que estar bem resolvida, né. É, Fala que você só pode expor quando você já resolveu, é. porque se você ouvir alguma coisa, isso pode te deixar É, pior. pior. Agora, uma coisa que eu vivi na gravidez do Ravi, que eu nunca compartilhei, foi que eu tive algumas crises, assim, eu não sei se é normal também, né, eu não, mas eu tive muitas crises de, eu não sei se eram os hormônios, gente, mas eu queria separar do meu marido. Juro pra você, eu falava que eu ia É embora, normal. que eu ia pegar um avião, que eu ia embora. E teve um dia que eu falei com a minha mãe, falei: "Eu vou comprar", eu estava viajando com Aham. ele, "Eu vou comprar uma passagem, mãe, eu não quero mais saber desse homem", eu dei um perdido nele, deixei ele sem saber onde eu estava. Eu fiquei, assim, possuída mesmo. E aí eu tive muitas crises dentro do meu casamento durante a minha gravidez, assim, eram lapsos, assim, Sim. e eu nunca compartilhei isso, assim, porque eu ficava assim: "Gente, eu não vou falar, vocês vão achar que eu sou doente, né". Mas coitado, eu quase endoidei o meu marido. Você tem ó, vou contar uma coisa também que eu nunca contei, eu lembro que teve uma briga tão mas uma briga em casa que eu queria me separar. Eu vou contar o motivo, tá. Você falando agora eu lembrei. Assim que eu tive bebê, eu não consegui, eu não estava conseguindo segurar o xixi, Tá, sabe, tipo, aí quando me dava vontade eu tinha que ir logo, senão eu fazia sério, tipo, na o roupa. ó, minha barriga cresceu muito, o Gustavo nasceu com 4,3 kg, eu não sei Nossa, se ele é isso enorme. mexeu com a minha bexiga, o que foi. E eu falava para o Bruno: "Não fecha a tampa do vaso, porque não dá tempo". E aí ele já fez umas 2 vezes ele fechar. Nossa, teve um dia que ele fechou, Eu eu saí na fiquei roupa. brava. "Você não fechou a tampa do vaso!" E comecei a brigar por causa disso e ele: "Meu, você tá brigando por causa de uma tampa do vaso que eu as mulheres tipo, tem que fechar, agora você tá brigando pra Sim. não fechar". Aham. E eu comecei a chorar, então depois que passou, eu falei: "Gente, que loucura". Eu queria separar por causa disso, Não sabe. é? Acho que os nossos hormônios ficam, assim, a Muito. mil. Muito, assim. E, nossa, a gente acaba com a sanidade mental do nosso parceiro, porque Não, coitado. e aí não, os pais eles precisam entender. Sim, a gente precisa disso, de homens mais compreensíveis, de que a sua mulher vai Que surtar vai por coisa vai pequena, soltar. mas aquilo é gigantesco dentro dela. Leva É. como tipo assim: "Tá tudo bem, vou acalmar ela, não vou alimentar a loucura dela". E não questione, porque ele foi É, questionar. Aí eu fiquei piorou, pior. piorou, que eu tenho que explicar o negócio, entendeu. Tá vendo que não é uma coisa, assim, É, única de cada é, mulher, né, é. a loucura dos A gente hormônios, gente. então passa, todo mundo passa e acha que é só com você. Não, você falando, eu lembrei, eu falei: "Nossa", e você Eu falou agora, eu falei: também "Gente, eu tive que lidar. também tive essa crise de querer separar porque ele não fechou a tampa". Sim, nossa, é uma loucura. Meu Deus, eu acabava com a raça do meu marido, coitado. Ele ficava assim, eu não po e ele entrava em crise de choro, Ai, eu que dó. mexia muito com as Aham, emoções dele, aham. né, porque ele pensava assim: "A minha família, ela tá com meu filho na barriga e ela quer ir embora, ela tá indo embora". E assim, era uma loucura mesmo da cabeça da gente que fica e aquela bagunça mesmo interna. Como que você administra isso agora, assim, que tá em casa, vocês trabalham juntos? Olha, hoje ele tá fazendo a faculdade, né, ele tá Aham. na metade do período de odontologia,
falta mais metade. Ele é o sonho da vida dele, ele Aham. nasceu para aquilo e tá sendo incrível ver ele se encontrando na profissão que ele vai seguir na vida dele. Atualmente ele cuida da parte jurídica da empresa e algumas vezes ele me ajuda na produção de alguns conteúdos. Às vezes eu tenho uma pessoa que vem me gravar e tudo mais, porque ele não leva jeito, assim. Uhum. Mas ele super me ajuda. Eu peço, eu dirijo. No começo, eu tretava muito com ele, eu era muito exigente, eu sempre fui muito assim, perfeccionista, então eu não tinha paciência, eu achava que ele tinha que chegar pronto, aquela coisa de mulher, né? Imediatista ali, e os homens são um pouquinho mais lentos. Então eu cobrava muito dele. Hoje eu já tenho mais paciência, eu tenho consciência de que ele tá aprendendo, não é algo que ele nasceu para fazer, ele não ama fazer aquilo, ele faz porque ele me ama, ele quer me ajudar. Então, hoje a gente trabalha junto, a gente passa muito tempo junto e com relação aos conteúdos a gente tem mais paciência. Mas não é fácil, porque a gente tá ali 24 horas Assim, juntos, né? Sempre tem uma tretinha, um probleminha, assim, porque lidar com o outro não é fácil, né? Com outro ser humano, ainda mais o seu parceiro gente, trabalhar junto é algo muito tenso, é né? Tipo assim, muito. trabalhar junto com o marido é legal. Tem que saber separar, né? Tem que Tem que saber. saber separar o trabalho e depois dar bem em casa, porque uma Isso. coisa é diferente da outra. Sim. Que bacana. E aí ele tá indo pra essa área de Tá odonto indo, aí eu e tô aqui super incentivando ele, né? Porque vai ser o momento dele. Eu tenho sonhado muito com ele também, vivendo essa nova fase. Eu quero muito estar ali ajudando. Tenho até pensado em fazer alguma faculdade para ajudar ele na administração. Eu tenho pensado em fazer o administração também, algo voltado ao RH, sabe? sei, Para eu caminhar com ele também de alguma forma, para além das mídias, né? Para sim. ajudar nos conteúdos da clínica, quando ele futuramente for ter. Então, eu já tenho sonhado junto com ele, tentado pensar em como entrar nisso para ajudar ele, auxiliá-lo também, sabe? Então, eu fico muito feliz de ver ele se encontrando, e é algo que tem me trazido também uma visão de futuro, porque eu acredito que lá na frente ele vai ser a pessoa que vai assumir, né, as rédeas 100% da nossa família e a gente vai se apoiar sobre a profissão dele. Porque hoje a gente vive isso, assim, ele chegou para mim, eu já tinha a minha profissão, eu já tinha a minha empresa que dava certo, e ele entrou na minha empresa. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né? Pelo menos eu tive, de, Uhum, tipo assim, ser a mulher que ganha mais, que tá à sim, frente. Então, foi um processo para eu aprender a enxergar ele como homem, sim, ele sim, como provedor, porque a provisão vai além dele ser a pessoa que traz o dinheiro para casa, mas ele ser a pessoa que traz a confiança, a segurança, que sustenta a família, sim. né? Que é para além do dinheiro, mas o sustento mesmo. A base ali da. Então, eu aprendi a enxergá-lo, mesmo eu sendo a pessoa que ganha mais dinheiro, e aprender a não ter esse ego, né? É. Então, é uma coisa que eu trabalhei muito e foi muito importante até para mim como pessoa, aprender a tratar melhor quem não tá ali no mesmo nível que eu. E aprendi a impulsioná-lo, porque eu sei que ele vai chegar Que é nesse uma lugar. É fase, uma né? fase, é um momento, porque não é fácil, né? A gente só ser para um lado, eu Sim. vivendo isso, eu sei que não é fácil, porque às vezes eu fico assim, meu Deus, e se der errado alguma coisa na É. minha profissão? Como vai ser? Porque ainda falta um período para o Lucas se formar, ainda falta um tempo, e se ele pegar qualquer trabalho, não vai suprir. Então fica muitos medos e uma responsabilidade muito maior sobre quem está ali na questão do trabalho à frente, né? Mas eu sei que é uma fase, né? Como a gente estava falando da É. maternidade, é uma fase. Daqui 3 anos ele vai estar ali assumindo essa outra parte, e eu sei do quanto ele é capaz, sabe? Então é um momento também de enxergar ele, de entender que ele é capaz, que ele é bom, que ele vai conseguir, sabe? Sim, mas eu entendo você, porque eu passei por isso, né? O Bruno, ele trabalhava comigo. Então, ele viveu, ele parou pra viver meu sonho. Uhum. Aí teve essa pressão da gente falar assim, nossa, depende de mim, é um peso, né? Porque você se vê ali com filho, pra prover tudo. Mas foi uma fase que eu precisei, né? E você agora, ele também precisou pra poder fazer outras coisas e te ajudar também. Mas depois realmente dá uma equilibrada. Eu acho isso muito importante, assim, né? Que aí você, ufa, peraí. É, então. Porque quando é uma coisa que é da tua imagem, que é você que tem que fazer, é diferente.
casais que trabalham juntos, às vezes em outras questões que os dois estão divididos ali, mas é quando é você que tem que pôr a cara, a tapa, isso acaba mexendo um pouco. Tem que saber administrar muito bem, Sim. né? Porque senão a gente acaba se sentindo muito pressionada e eles também se sentem um pouco. Isso, é. Eles se sentem um pouco. Mexe um pouco com eles. É, Depois a gente conversando sobre isso, eu vi quanto que mexia, sim. né? Porque o homem, ele sente, tipo assim, não, eu nasci pra isso, eu É. nasci pra ser a pessoa que tá à frente Uhum. disso, que tem a força pra, né? Porque o homem, ele nasceu com a estrutura física mais forte, mas para além disso, eles têm o emocional mais forte também, e ele nasceu com a intenção de trabalhar, tá no homem, né? Sim, A força braçal, a questão de sustentar mesmo a sua família em todos os âmbitos. Então, quando ele se sente deslocado nessa área específica do trabalho, isso impacta muito na autoestima do sim. homem, né? Então a gente sabe o quanto isso é importante para ele. Mas quando, nesse caso assim do meu trabalho, era justamente isso. Se eu não tô bem para gravar, pronto, acaba. Se eu não É, posso é, fechar com a marca, se acontece da marca não vir, não tem como vir de outro lugar, porque a é, gente, né, ele não sim. vai dar conta sozinho. Depende de mim, sou eu ali. Então, quando ele começar a profissão dele, o trabalho dele, eu acredito que eu vou viver também esse alívio, né? De tipo assim, não, tá tudo bem, foi uma estação, a gente tá vivendo uma estação da nossa vida. E vai chegar um momento em que eu posso até negar algum trabalho, tipo, você fala assim, Sim. ah, não vou fechar agora, Ah, é. tá tudo bem, Tá o meu tudo marido bem. tá ali, ó, fazendo, cuidando de várias Vou tirar bocas, minhas férias que eu tanto quero, meu né? marido tá tratando vários sorrisos ali, fazendo um bom dinheiro, graças a Deus. Ai, ai, Té. E que conselho você daria para as mulheres que estão começando agora nas redes sociais, ou que abrem no seu próprio negócio? A gente já até falou sobre isso, o quanto que mudou, né? Mudou as redes sociais, acho que ali com as influências, tem hoje entrando aí as inteligências artificiais, acho que inteligência artificial, que tem mudado muito os cenários. Tem impactado isso na sua vida também? O conselho que eu daria para quem tá começando nas redes sociais agora é: começa buscando um nicho, né? Tenha claramente ali o nicho que você quer traçar, se é da comunicação. Se você quer trabalhar só como influencer mesmo, Uhum. se você gosta de maquiagem, é isso, estabeleça o seu nicho. E aí traga conteúdos apenas sobre aquele assunto logo de cara. Conteúdos virais, conteúdos em alta, sobre o tema que você mais se identifica. Se é maquiagem, se é maternidade, se é cabelo, se é beleza num geral, lifestyle, treino, foca no seu nicho e vai postando bastante sobre aquilo, porque as pessoas precisam abrir a sua rede social e entender sobre o que você comunica, sobre o que você fala, e aí você vai atrair o público específico para o que você tá divulgando ali. E aí as pessoas não vão entrar no seu perfil e falar, ah, é uma bagunça, não sei do que ela fala e vai sair fora. Não, a pessoa vai entender, quem se identifica vai te seguir, vai ficar, e é o público ideal para ficar, né? Você tem que atingir o seu público-alvo e ali você vai começar. Eu começaria muito pelo TikTok, dou essa dica, assim, Sim. porque o TikTok viraliza muito fácil e as pessoas gostam de ouvir, então é uma rede social que está numa crescente muito boa desde a pandemia. Quem começou lá na pandemia, teve gente que bombou, assim, tá muito famoso hoje, porque pegou o hype ali da rede social, mas até hoje ela ainda continua trazendo e formando novos influencers. Então, eu daria essa dica para postar bastante no TikTok e postar bastante mesmo. Se você tem tempo, todos os dias, pelo menos um vídeo no TikTok ou mais de um, se você puder, por dia. E também no Instagram, né? Sempre replicar ali os conteúdos. Agora, se você tem, né, tá abrindo um negócio e entenda que você precisa estar na internet, gente. Hoje Não o tem mundo como. gira nas redes sociais. A gente precisa ter uma página ali que é onde as pessoas vão ver. Você vai poder alcançar novas pessoas e as pessoas que já estão conhecendo a sua clínica também vão ver ali as novidades, né? O que você está lançando, o que tem de novo no seu espaço, né? Enfim, é muito importante estar nas redes sociais e trazer algo da atualidade, uma comunicação mais clara, ver o que está em alta de acordo com o seu nicho, se é um salão de beleza, se é uma estética, enfim, seja lá qual é o seu empreendimento. Então, esteja nas redes sociais também. E aquela coisa que a gente sempre tem que voltar: não comparar o seu começo com o sucesso de outras pessoas. Não, todo mundo começa do zero. Eu comecei sem nenhum seguidores e eu fui conquistando o meu espaço.
Então, a gente tem que entender que quem já tem sucesso caminhou também, veio de um processo difícil, não foi facinho o começo dela. Então, o importante é sempre você dar passos e permanecer dando esses passos e caminhando, porque tudo desanda quando a gente para, as coisas não fluem quando a gente para, então a gente tem que continuar, insistir, bater cabeça, tentar novos formatos e ir, entender que você está vivendo o seu começo e você pode chegar num lugar de sucesso, como muitas pessoas que você admira. Aê, muito bom. Que dicas valiosas, hein, gente? Anota aí. Agora, a gente vai ter um quadro que eu vou falar vou te falar uma palavra e você vai responder com uma palavra, Tá, tá? tá, Uma palavra. tá. Meu Deus. E eu sou tagarela aí, ó. Vamos lá, vou deixar esperar você tomar uma água. Maternidade, Transformação. marido, Amor. Deus. Tudo assim. Pode falar mais, isso eu deixo. Deus é, assim, tudo, transformação, vida, renovação. Ah, Deus é completa, né? Nos completa. Sim, eu não tem como. A minha vida gira em torno, assim, ele tá no centro e eu tô assim, girando em torno assim do que ele tá fazendo na minha vida. Então, ele é tudo, tudo mesmo. Fé, É, esperança. críticas, Uma palavra. Ressignificação. falando em críticas, como que você lida com as críticas? Ah, eu sempre analiso. Eu sou Uhum, muito analista, assim. Eu não sou dodói, sabe? Tipo assim, sei. eu vou ler, ai, tá me criticando é ruim. Eu vou analisar. Se é uma crítica que tá com fundo, assim, de alfinetada, a Uhum, pessoa tá querendo me machucar de alguma forma, aí eu descarto, assim, eu não nem guardo nem nada, ou se for digna de uma resposta, eu dou. Mas se for uma crítica construtiva, eu, tipo assim, já recebi mensagens de seguidoras que falam assim: Nossa, Esté, mas você só tem aparecido para postar publicidade, você precisa aparecer e tá mais aqui, porque eu quero ver mais de você, eu não quero ver só você divulgando uma marca e tudo uhum, mais. Então, isso é uma crítica construtiva, é tipo sim. assim: Não, calma, você tá trabalhando, eu sei que esse é o seu trabalho, mas eu também quero ver você real, você natural, você no seu dia a dia. Então, eu entendo que é um cuidado, né? Então, eu sempre analiso se é uma crítica que está vindo para um lugar de crescimento para mim, que vai gerar uma construção positiva em mim, eu guardo, eu entendo, eu modifico se for necessário. E se for uma crítica ruim, eu só descarto e tá tudo Isso, só bem, vai. não guardo no coração. Ai, gente, a vida é tão cheia de coisa, né, pra gente ficar guardando mágoa e raiva e alimentando, né, de Sim, algum comentário ruim, sabe? Então eu tenho uma rotina muito cheia pra poder, entendeu? Sofrer pelo comentário ruim de alguém. tá certo. Redes sociais. Trabalho, né? Muito trabalho. Empreender. Empreender. Eu acho que posso falar de empreender, deixa eu pensar. Coragem. Coragem, boa. Coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. E é o que faz as pessoas deslancharem. Acho que o passo de coragem é a certeza de que você está crescendo ali, sabe? Uhum, Você vai crescer. Alguma coisa vai acontecer. Pode ser que não dê certo o negócio, mas você vai crescer de alguma forma, você vai aprender algo, vai te transformar. legal. Filho. Ai, meu mundo. Mundo, tudo. Ai, meu. Tem mais? Vai vir mais? Vai, Tá se Deus tentando. quiser, tô tentando. Ai. Tô tentando muito já, tem Aham. 8 meses. Ai, que É, legal. acredito que vai vir pro ano que vem, se Deus quiser, mas se não vir também, amém. Eu sei que tô confiante de que vai vir. Eu Na quero hora mais certa, um, vai é. vir, vai Amém, vir. Deus amém, sabe de todas as coisas. amém. Mãe que se cuida, ela é muito julgada? Olha, eu acredito que, infelizmente, né, as pessoas julgam porque acham que você não tá sendo o suficiente pro seu filho. Tipo, ah, você só olha pra você.
E eu, por exemplo, coloco meu filho vai pra escolinha e eu Uhum. não tenho uma rede de apoio onde eu moro. Então eu já ouvi, já li mensagens também de pessoas falando, tipo assim, ah, eu achei errado botar o filho na escola, e aí, tipo assim, ah, e pensar em você, ir pra Ai, academia, se cuidar. E assim, gente, eu acho isso incrível, é muito importante pro você ter o seu desenvolvimento. tempo só pra você. E pro desenvolvimento deles também, né? Também, e às vezes se você é uma mãe que tá ali se dedicando só para o seu filho, às vezes você se torna uma pessoa tão estressada que você não tá É, sendo nem boa pro seu é, filho, isso é nem para verdade. você, nem para Sim, ele. Então, quando a gente cuida da gente, aí que a gente tá bem para cuidar do com outro. certeza. Então, quando eu me sinto bem, eu me sinto bonita, eu me sinto com a minha saúde em dia, sabe? Assim, eu consigo olhar pro meu filho com muito mais amor, ter muito mais paciência com ele, tá muito mais feliz, porque eu tô feliz comigo. E é uma Isso é realidade. verdade. É algo até que eu aprendi muito, assim, quando eu comecei a viajar de avião. Uhum. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, no avião, quando você recebe as orientações de bordo, eles falam quando cair as máscaras, para você colocar primeiro em você, para depois você ajudar as pessoas ao seu redor, Isso eu seja ele falo. seu É, filho, seu esposo, seja quem for. Então, é muito importante a gente cuidar de nós primeiros para que a gente tenha força e seja capaz de cuidar do outro. com E isso certeza. não é egoísmo, isso é ser amoroso, isso é amor para o outro também, porque você vai estar forte o suficiente para ser um sustento para alguém. Uhum. Porque Então, quando você. É tempo de qualidade, né? Porque exato. às vezes você passa, tem mães que passam o dia inteiro com o filho, mas não dá atenção. Não dá. Ou não tô falando que são todas, mas É, não pode ser julgada, porque aquela exato. que tá o dia inteiro com o filho é a melhor mãe, aquela que Sim, vai trabalhar ou deixou o filho na escola, sabe? Eu acho que sim, tudo tem que ser avaliado e cada sim. um sabe aonde o calo aperta, né? E o Exatamente. importante é você estar bem, como você disse, eu falo isso para minhas pacientes também, porque tem muitas que chegam lá depois de muito tempo que elas começam a se cuidar. Uhum. Às vezes, depois de vários filhos. Então, E elas falam, nossa, agora meus filhos, elas falam assim, ó, meus filhos já estão grandes, já estão formados, então olha aí. agora eu resolvi me cuidar. Olha só o tempo que passou, né? E que ela se anulou por conta disso. E tá tudo bem, foi a escolha que ela fez. Sim. Mas se você tem aí o poder, se você pode escolher, se cuida, equilibra, né? Tudo é o Exato, equilíbrio. exato. E é muito importante ter esse Sim, equilíbrio. É muito importante a gente entender que são várias facetas, né, é, nossas, né? Tem que se lembrar que você não deixa de ser uma mulher porque é, você é é mãe. mãe, você tem o seu esposo, você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, mas você tem você e você É, precisa buscar hobbies, coisas que te façam bem, tirar sim. momentos só com você. Isso é tão É, essencial, sabe? precisa, né? Precisa, A gente porque precisa. depois chega num nível que tá aí cheia de problema mental, É, tem que ir num psicólogo, e isso é bom, tem uhum. que ir, realmente a gente tem que se cuidar, mas chegar num nível de ter que só ter alegria a partir de uma medicação, Ou a partir entendeu? do filho, né? Do Porque eu falo, filho, porque às vezes eu pergunto para algumas mães, o que te faz feliz? O que você faz por você? Aí ela fala, que ela começa a falar tudo que ela faz, mas fala, faz para os outros. O que você faz por você? Ai, nada. pois é, Isso impacta emocionalmente, né? Mentalmente a pessoa. Então é importante você descobrir alguma coisa que te faça bem também, não exato, só pro outro, né? Você falou logo no começo você foi no salão e se cuidou. Faça em casa, sabe? Se você não pode ir no é, salão, faça em casa. Fala assim, exato. meu, vou me arrumar. Se arruma toda. Vai pra onde? Não, eu vou me arrumar pra mim, né? Que isso é importante, porque às vezes a gente fica lá, né? Às vezes eu esqueci até, às vezes, meu Deus, tem que escovar os dentes, porque é tantas Então, demandas com o o bebê. básico, O né, a gente básico, deixa né? de Se a gente lado. deixar, porque você acorda, já vai aquela rotina com o bebê, até você acalmar, pra você, É. né? É bem, bem desafiador. É uma coisa que eu incentivo muito nas minhas redes sociais, tipo assim, cara, tira um tempinho, mesmo que você não possa sempre, mas É, uma vez no mês, vai num spa, vai numa estética, faz é, uma massagem, nem que seja uma massagem relaxante, sabe? É incrível que você sai renovada, é, tipo, vira uma chavinha em você, te dá vira. um up, Uhum. assim, passar um batom, você tirar um momentinho, tipo, a criança tá ali com o pai um pouquinho, você foi no banheiro, você fez um penteado no cabelo, você passou um batom, você já Sim, acende, sabe? Acende, gente. É muito importante a gente olhar para nós mesmas, é, mesmo que seja por poucos minutos, mas uma vez, um momento que você conseguir no seu dia, pode ter certeza que isso vai te renovar, vai te trazer uma alegria que você talvez há tempos não sentia, sabe? é verdade. É verdade. E pra finalizar, uma curiosidade. Tá. Faz tanto tempo, né? A gente tava falando desde 19 anos. Hoje você tem 28. 28, ou seja, gente, quase 10 anos.
Ou, não, mais de 10 anos. Não, tem 9 anos, 9 anos. Olha, eu tô ruim de conta. 9 anos. Nossa, Quase 10? quase É, quase 10, 10. é quase verdade. E você tá aqui comigo. Hoje você não mora aqui em São Paulo, mas sempre quando você vem aqui, você passa lá na clínica. Sim. O que te faz manter Ah, os atendimentos e lá, né? Eu sei que você tem várias oportunidades aí em outros lugares e eu queria saber. gente, primeiramente por você. Ah, Você é uma pessoa muito única, Iris. Eu ah, já conheci muitas pessoas. Hoje eu moro, né, uhum. fora, já conheci outros profissionais, assim, mas não tem como, gente. A energia da Iris, Oh, a meu pessoa dela é encantadora, né? Para além da profissional que ela é, porque ela é uma excelente profissional, isso também conta muito, né? Já Deus. vi muitas pessoas e o seu espaço, o seu ambiente, ele é cativante, ele é convidativo, é diferente de outros lugares. Mas você, a sua essência, ela Ai, sempre me faz assim, me sentir familiar, eu me sinto acolhida, eu me sinto, eu me sinto bem cuidada, assim. Para mim é prazeroso. Toda vez que eu venho em São Paulo, eu quero estar na estética, eu quero ver a Iris, eu quero encontrar com as meninas lá, eu quero me cuidar. E eu sempre saio de lá renovada, ai, que sempre, bom. e inclusive com muitos resultados, né? Porque aí se você vai, você tem resultado, menina. É Eu fui verdade. fazer uma massagem, né? A última vez que eu tinha vindo, eu fiz uma massagem que era, eu falei assim, ah, eu só preciso de uma massagem relaxante. Menina, foi uma drenagem. Eu saí de lá com as pernas torneadas, com a minha barriga super definida, porque ela fez ainda uma drenagem em mim. Eu falei É, a assim, gente tem uma gente, massagem que é a Dual Sculpt, drena, relaxa e modela, gata. então Ah, eu você acha relaxei. que é só uma massagem? Não, eu falei assim, gente, ela não brinca o negócio, entendeu? A mulher é poderosa, sempre você vai sair de lá radiante com resultados. E assim, eu acho incrível que você é uma pessoa que está sempre inovando, trazendo inovações e coisas que eu nunca nem tive acesso, nem ouvi falar ainda quando eu chego na estética Já Iris. Olha, vamos essa embora. é uma novidade. Eu, meu Deus, Sempre Iris, a novidade. muito atualizada. Então, a Iris está sempre pensando além e pensando no melhor para os pacientes. Então, isso é um diferencial muito grande seu. E eu conheço muita gente, eu posso falar com propriedade. Ai, obrigada. É único, assim, a Muito estética. obrigada mesmo, viu? Eu Ai, amo muito a nossa parceria de anos. Aham. Espero que ela nunca acabe, Não, que a gente não, esteja não, não. Eu sempre fico junto. muito feliz porque eu tenho muitas pessoas que estão comigo até hoje, que começaram lá atrás, e isso me deixa muito feliz. Que Me bom. mostra que eu tô no caminho certo. Por isso que eu pergunto, que eu quero saber. Eu nunca te perguntei isso, É verdade. mas fico feliz em saber. Sim. Por isso que tem pacientes duradouros, né? Pessoas que estão há anos com você, Sim. porque não tem como. A pessoa vem e quer ficar. A gente vê o fruto pela árvore, e a sua árvore é uma árvore boa, por isso que você tem frutos bons, que as pessoas querem permanecer, que estão anos com você, porque Ah, você é boa e o que você faz reverbera, né? ai, muito Cresce, obrigada. expande na vida das Fico pessoas. muito Isso é feliz. muito bom. Gratidão por você ter vindo, ter topado. Ainda vai pegar a estrada hoje, né? Vou pegar a estrada Gente, hoje mesmo. eu me sinto muito honrada. Você não tem noção. Eu amo, tô muito Muito feliz pelo obrigada, viu? convite de vir no seu podcast, gente maravilhosa, com convidados incríveis. Eu tô me sentindo assim, ó, importante, hein? Eu também. Eu amei demais. Obrigada. Que espero ter você aqui novamente Com para falar de certeza. outras coisas que são tantos assuntos. Só me chamar que eu tô aí. Muito obrigada. E para finalizar com chave de ouro, quer deixar uma palavrinha para a galera? Olha, gente, a gente falou muito de trabalho aqui, né? E eu quero deixar um quentinho no coração de quem estiver assistindo e tá ainda se encontrando na sua profissão. Sempre busque fazer tudo com muito amor, com dedicação. O que é seu, ele vai vir, sabe? O que é pra você. Como a gente falou muito aqui, de não se comparar, de não olhar pro outro e sempre entender que o seu tesouro, ele vai ser liberado sobre a sua vida. Se você tem visto outras pessoas crescendo, vivendo coisas muito melhores do que você, é porque aquilo é sobre ela. Quando Uhum. for sobre você, o seu tesouro, o que é pra você, ele vai chegar e vai ser bom pra você. Então, tenha sempre gratidão no seu coração por tudo aquilo que você já tem vivido, pelo que você já tem conquistado, porque a gratidão, ela sempre vai abrir mais portas pra você. Porque quando você é grato pelo aquilo que você já tem, por aquilo que você já é, aí te faz capaz de receber algo ainda maior, né? Porque quando a gente olha muito pro do outro, a gente É, esquece de agradecer o o que é, nosso. isso é E verdade. aí a gente fecha as portas, né, das bênçãos, e isso é É, muito real. isso é muito. Então a gente precisa ser grato por tudo assim que a gente tem e que você viva o melhor, que você viva o melhor da sua profissão, que você cresça muito como pessoa, que você seja transformado na área que você escolher atuar e faça
de coração, seja bom naquilo que você faz, dê sempre o seu melhor, porque a gente fala o universo, mas eu É, falo Deus, ele sempre vai devolver para você. com certeza. Isso que você falou de comparação é muito importante. Porque não se compara com outros, se compara quem você foi lá atrás. Foi o que eu te perguntei. Quem é Sim, Esther? Como é Esther agora, comparando com quem começou lá atrás? Olha só quantas mudanças você falou. Não dá pra comparar a Esther com uma outra pessoa, porque sim, só você viveu e sim. vive, né, na sua própria pele. Então, cada um é cada um, tem que respeitar seu tempo e É, ser grato, é isso mesmo. né? Muito obrigada. Mais um Pode Surpreender, finalizando por aqui. Espero que a vida dessa maravilhosa tenha te surpreendido também. E é isso. Um beijo! Beijo.